E nesse vídeo eu vou falar sobre o plano Enterprise do Bittrex 24. Quanto custa? Como que funciona a questão das filiais? Eu consigo colocar várias empresas lá dentro ou não? E outra coisa, será que vale a pena? Será que vale eu pagar o dobro da minha assinatura Professional para ir para o Enterprise? Quando que compensa isso? E é isso que eu vou falar agora. E se você tiver qualquer dúvida, basta entrar em contato com a gente, os nossos dados estão aqui embaixo. Nós prestamos consultoria totalmente gratuita na escolha do seu plano do Bittrex 24. E a primeira coisa que eu vou falar aqui é a respeito do preço. Então aqui nós temos o anual no preço, no valor de R$ 1.119 na contratação anual e o início do plano Enterprise A2, 239 para 250 usuários. E aí, só lembrando, né, se você clicar aqui, você pode aumentar o quanto for o volume de colaboradores que você tem. Se você tem aí 10k de colaboradores, parabéns, tá? Eu não cheguei ainda nesse nível, mas nós temos aí um valor anual de 44 mil equivalente se fosse no valor mensal, tá? Então vamos lá. E é uma curiosidade que nós temos aqui. O que que é? Se eu tenho o plano de 250 ou tenho o plano no volume de 10k de usuários, os benefícios vão ser os mesmos. Então ele não vai mudar absolutamente nada. Você ainda vai ter as múltiplas filiais, escalabilidade, pacote Enterprise, suporte ao cliente e administração. Então, se for por 250 ou 10 mil, ainda vai ter os benefícios do plano Enterprise. Então, assim, até vale em alguns momentos fazer a contratação que seja só de um mês. Então, vale ressaltar que se você quiser contratar somente um mês do plano Enterprise aqui pela 23A, você consegue ter um suporte, ok? Então, esse é o primeiro ponto. E agora, falando de funcionalidades, eu vou lá para dentro da ferramenta, onde eu tenho aqui um plano Professional, nesse caso, deixa eu abrir, o NFR, o nosso plano de parceiro, o nosso laboratório, o plano Professional, e nós temos aqui o Enterprise, meu plano, e aí nós temos o Enterprise de 250 colaboradores. E aqui vai a primeira curiosidade, o Bittrex não me deu essa conta, eu paguei no meu bolso para poder fazer esse vídeo, então por favor aí dá um like, pelo menos, eu acho que já merece, né? Beleza? Vamos lá. E aí a outra pergunta é, Fábio, eu posso colocar então várias empresas, as minhas filiais, dentro do mesmo ambiente do meu plano Enterprise? Falando de funcionalidade, sim, você consegue fazer isso. Só que existe alguns poréns, algumas situações que você pode, na verdade, se confundir ou sentir uma certa dificuldade de separar. E aí eu vou falar algumas delas. E a primeira dificuldade é se você precisar restringir a comunicação entre colaboradores dentro do mesmo ambiente. Ou seja, tá vendo aqui no meu menu aqui à direita, onde eu tenho toda a equipe que está acessando o meu ambiente, eu não consigo restringir com que os usuários eles falem um com os outros. Ou seja, se eu tenho empresa A, B e C, eu não consigo restringir se eu colocar todas essas filiais dentro do mesmo ambiente. Lembrando, eu estou utilizando um plano Enterprise e tendo lá 3 empresas. Eu não consigo bloquear com que um colaborador fale com o outro. Então você vai ter um ambiente de chat compartilhado. Então essa comunicação você não vai conseguir restringir entre os colaboradores, tá? Então isso vai ficar meio que aberto. Então se isso for um problema, enfim, não vai funcionar colocar as empresas dentro do mesmo local. Vamos para o segundo tópico. E o segundo que eu vou falar é a entidade de leads. Por quê? Se você for verificar, independente de qual conta seja, sem ser a Basic, é claro, você vai ter somente um ambiente de leads. Você não vai ter vários ambientes de leads. Digamos que a filial 1 tem os leads, a entrada de lead, a filial 2 tem a entrada de lead dele, entende? Então, se você tentar dividir, criar uma pipeline de leads para cada, você não vai conseguir. Por quê? Cada Bittrex só tem a possibilidade de criar um fluxo de leads. Então, um exemplo aqui, se eu for acessar negócios, eu estou no plano Enterprise, tá? Em negócios, se eu vir em pipelines e túneis de venda, aqui sim, né? Eu tenho um volume ilimitado, já é o próximo tópico que eu vou falar. Mas você pode, no caso do Enterprise, criar várias pipelines. Se eu não me engano, é até ilimitado. Até vou verificar aqui, dá uma olhada, olha só. Se eu vir em CRM e vir em pipelines, vamos ver, pipelines, ó, ilimitado. Enterprise eu tenho, opa, deixa eu mudar minha imagem aqui. Ó, tá vendo aqui? Tá ilimitado. Certo? Agora leads não, leads você só vai ter somente um. Então você pode ter um problema se você tentar separar esses leads, ou seja, uma pipeline de leads para cada empresa. Aí sim você não vai conseguir fazer, porque você só tem uma pipeline de leads por ambiente. Então você precisaria ter, no caso, se fosse separar as filiais, conforme eu tenho aqui, deixa eu abrir, olha só. Daqui eu consigo acessar os outros ambientes em que cada um tem, de maneira independente, o seu cenário, ou seja, a sua pipeline de leads. Agora, voltando para as filiais, como que funciona? Então, eu viro aqui, ó, do lado da logomarca, tem a engrenagem, não a engrenagem, mas tem uns botõezinhos aqui. Deixa eu clicar, vou clicar em filiais. Aqui, às vezes ele aparece, às vezes ele não aparece, é meio que um bugzinho que tem, tá? Mas daqui a pouco ele vai acabar aparecendo. Deixa eu atualizar minha página. Filiais, ó, acabou aparecendo. Então daqui o que eu consigo fazer? Olha só, eu tô aqui, ele diz, você está aqui, e eu consigo lá para minha conta Base. Aqui eu vou precisar de um código, não vou clicar agora, mas vou clicar na minha conta Standard. Então, se eu clicar para cá, o que ele vai fazer? Ele vai me dar um acesso rápido lá para o meu outro ambiente, onde é um plano Standard. Até por curiosidade, nós temos todos os planos do Bittrex até para fazer alguns testes de funcionalidades quando o cliente solicita alguma coisa, ou até nas vendas, às vezes algum lead solicita algo para nós, para saber se dá para fazer ou não, então nós utilizamos dessas contas para
para poder executar. E todas elas, tirando a conta Professional, a gente paga do nosso bolso, tá? Então lembrando, dá um like aí que dá uma mão. Ok? Então daqui, olha só, eu vim para minha conta Standard, então já é uma URL diferente. E aí tirando uma outra dúvida também, independente de qual seja a sua outra conta, você vai conseguir conectar. Então eu conectei aqui uma conta Professional, aliás, eu tenho uma conta Basic, uma conta Standard e eu tenho a minha conta Enterprise. Ó, você está aqui e se eu vim para cá, ó, abrir, eu volto lá para minha conta Enterprise. Então assim, é uma facilidade que se tem, né, para você transitar dos ambientes sem precisar sair da mesma tela. E ali, é claro, eu tenho um cenário ali de administrador, né, então isso facilita muito. Aí outra ação que acontece, como é que eu conecto? Cara, isso aqui é super fácil, tá? Eu clico aqui, conecto, ó, posso criar um ambiente ou eu posso conectar a um ambiente que eu já tenho ativo. Eu venho conectar, ele vai dar uma listagem do que eu tenho, coloco um conectar, espero alguns minutos e ele já funciona. Então vai aparecer aqui na minha listagem todos os ambientes com que eu tenho conectado ao meu Bittrex 24. Outra curiosidade que eu tenho aqui dentro de um plano Enterprise é o quê? O Bittrex, ele dedica um servidor especial, ou melhor, um espaço dedicado somente para os planos Enterprise, ou seja, para as contas maiores. Então um exemplo, né? Se eu clicar aqui no meu plano, pode ver que aparece desempenho máxima. Máxima e Cluster Enterprise. Aí ele coloca aqui, o Cluster Enterprise garante o melhor desempenho, seu Bittrex agora está sendo executado. Enfim, ele está colocando que eu tenho um Bittrex, o meu servidor ele é dedicado para o plano Enterprise, ou seja, eu ganho velocidade e desempenho do meu plano quando eu vou acessar. E aqui eu tenho um outro exemplo de um plano que ele é standard. Se eu acessar o mesmo local, ele vai aparecer aqui, o seu Bittrex está atualmente em execução em uma infraestrutura ideal para a maioria das pequenas e médias empresas. Então ele dedica tanto um espaço que é para os planos maiores, Enterprise no caso, e outra que é o Basic, o Standard e o Professional. E uma curiosidade quando você migra para um plano Enterprise, ele até vai te pedir, o Bittrex vai te pedir um momento que você quer que faça essa migração, porque ele fala que pode ficar um período longo, eu não me recordo até se é 12 ou 24 horas, mas no nosso caso aconteceu em até uns 2 ou 3 momentos que ficou no máximo 1 hora o Bittrex fora. Então o ideal é fazer com que essa migração aconteça fora do horário comercial para não atrapalhar, porque geralmente a empresa ela vem de um Professional e vai para um plano Enterprise. Então selecionar o horário correto, porque o Bittrex ele fica inativo até esse momento com que faça essa migração desses dados. Outro problema que você pode encontrar quando tentar conectar várias empresas ao mesmo ambiente, sem ser, no caso, pelas filiais dentro do Enterprise, tipo assim, eu tenho 4 empresas, cada um trabalha de maneira separadas entre elas. Os relatórios você vai conseguir fazer por filtros, enfim. Você vai ter um pouco de trabalho na hora que você tentar colocar os departamentos. Por quê? Pensa assim comigo, tá? Eu não vou desenhar inteiro aqui, não faz muito sentido, mas pensa assim. Aqui eu tenho um departamento de contabilidade, digamos que seja, não contabilidade, que seja um departamento de vendas, tá? No departamento de vendas, quando você for ramificar isso aqui, né, puxar as perninhas para cada filial, pode se tornar um pouco... Pode se tornar um pouco confuso quando você for fazer as restrições de acesso. Então, se você tem uma equipe um pouco maior já, você sabe qual é a dificuldade que você pode ter na hora que você for desenhar esse organograma. Por quê? Você está colocando aqui um organograma que responde somente a um local. E aí, se você colocar várias empresas, a não ser talvez que você coloque aqui o departamento sendo uma empresa, mas tá vendo? Já é aquele... Vou dizer aquele... arranjo técnico, para dizer um enjambre aqui, mas vai ficar meio estranho, entendeu? Num primeiro momento pode até funcionar, só que isso pode dar um trabalho gigantesco na hora que você for modificar colaboradores, o que vai responder a cada departamento, e essa teia aqui pode ficar muito grande e um pouco difícil de você controlar também, então tem que ser muito bem planejado, se você pensa em fazer isso. Enquanto se você trabalhar, no caso, com as filiais dentro do plano Enterprise, com planos, assinaturas isoladas, vai te facilitar muito a vida. Então, quando você for fazer essa separação. E qual que vale mais? Eu ter um plano Enterprise com várias empresas ali dentro, né? Vários colaboradores separados, as pipelines, ou vale eu ter um Enterprise e conectar as filiais? Eu sou da política que eu procuro proteger o meu investimento e tentar, não vou dizer adaptar, que é uma palavra um pouco pesada, parece que eu vou estar engembrando, mas entender a necessidade que eu vou ter nessa estrutura. Às vezes, antes mesmo de você contratar a assinatura, você já vai perceber, até por essas informações que eu passei aqui nesse vídeo, que você não tem como fugir do Enterprise com outras assinaturas do Bittrex, entende? Então vai de acordo com a sua necessidade mesmo. Se for uma operação mais simples, com filiais pequenas, talvez um plano Enterprise ou até um plano, dependendo como for o Professional, vai conseguir suprir no início a tua demanda, mas ao longo do tempo, conforme você vai evoluir isso, você consegue fazer um upgrade do plano e sim, por Enterprise com outras filiais separadas por contas, enfim. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente presta essa consultoria na escolha do seu plano sem nenhum tipo de valor adicional, ok? E obrigado por assistir e até a próxima. Até mais!